Olá, para você que vem acompanhando aí esse curso de teorias básicas da medicina chinesa. Em alguns momentos nem tão básico assim, a gente vai colocando algumas questões de diagnóstico, já sugestões de tratamento, um pouco da minha experiência aqui na China relacionada aos meus estudos. Já são quase 10 anos aqui, né? 10 anos que eu vim para a China pela primeira vez e 7 anos morando aqui. Sempre, todo ano, fazendo treinamentos, visitando hospitais, tendo feito estágio com doutores muito famosos aqui e estudando muito, né? Assim, sempre seguindo esse caminho de estudar. Então, esse curso ele visa mostrar aspectos básicos da medicina chinesa, uma porta de entrada interessante para que você se interesse. E se você já é um estudante de acupuntura, eu acredito que muitos da audiência desse curso já sejam, se empolgue mais em estudar. E se você é um leigo, digamos assim, uma pessoa que está interessada, se interessa em fazer um curso de acupuntura, quem sabe, e se tornar aí um grande terapeuta, com um auxílio inicial das teorias aqui expostas nesse programa. Isso é uma grande alegria, né? Saber que um dia você poderá estar ajudando na saúde de pessoas, através, e tendo dado os primeiros passos aqui no site, de uma forma aberta, gratuita, como sempre foi o Acupuntura Brasil nesses 20 anos. A aula de hoje é uma aula baseada em aulas que eu dava no SEATA, Escola de São Paulo, e ela tem material do Dr. Vulto Kwan, que é o diretor do SEATA, e material meu, Ferreira Medeiros, e ela fala sobre etiopatogenia. Tem até uma frase inicial aí do Buda, o primeiro Buda Sakyamuni, interessante sobre maneiras, formas de viver sabiamente. E vamos falar sobre as causas das doenças. A etiologia trata dos fatores que determinam o aparecimento das doenças. Já a patogenia estuda a formação e a evolução das doenças. Então você tem Wai-Yin, Nei-Yin e Bu-Wai-Nei-Yin. Wai é fora. Yin não é o Yin do Yin e Yang nesse caso, não. Yin é de causa em chinês. Então, esse som Yin pode ter vários caracteres aí, essas letrinhas chinesas que têm esse mesmo som. Nesse caso, esse Yin é Yin Wei, né? É por quê? Qual a razão? Né? Nei Yin é a causa interna. Esse Wai e Nei, você pode se lembrar daquele Wai Guan e Nei Guan, o pericárdio 6, o Nei Guan, e o Wai Guan é o TA5, que é o portão externo, e a barreira interna e a barreira externa. Mas enfim, causas internas e causas externas. E as causas intermediárias, que não são nem internas nem externas, como o texto aqui já fala. Fatores externos que podem causar doenças. Vento. Então existe uma diferença entre uma brisa e um vendaval, ou seja, o vento ele é bom, ele movimenta, ele tem características interessantes. Mas quando é um vendaval, um tufão, aí não é bom. É o excesso de um fator patogênico que causa a moléstia. Frio, quando é fresco, tá bom, mas quando é congelante, é horrível, né? Calor, quando te aquece, é bom, mas quando te calor de um deserto, é péssimo. Secura, umidade e fogo. Então aí tem os fatores externos. Os fatores internos são os 7 sentimentos, ou os 7 viciados, é uma tradução ruim. 7 emoções. Né? Alguns autores traduzem como 7 viciados, 7 vícios. Né? Seriam os autores que pregam a questão de você abandonar ou se afastar desse sentido, perdão, desses sentimentos, para conseguir atingir um grau de iluminação, de perfeição. Ou saber se relacionar com esses sentidos de uma forma positiva. Daí eles chamam de viciados, vícios. Se você
se prende só a um desses sentimentos, a sua vida para, né? Para no pânico, pode parar. Né? Essa alegria seria a excitabilidade, né? Uma pessoa que toma muita droga, por exemplo, ela vive um estado aparente de excitação, ela aparenta estar sempre alegre, mas na verdade ela está se destruindo. Drogas pesadas, eufóricas, levam à euforia e o uso, o vício, né? A dependência química. A ira, a pessoa que vive sempre brava, a cólera, a preocupação, esses são os sentimentos que podem paralisar a vida de uma pessoa. Há um doutor aqui em Sichuan, a gente leva os alunos para fazer estágio, espero que você venha um dia com nossos grupos, a gente organiza grupos para cá. E numa das aulas desses grupos, a gente traz o Dr. Li, que é coordenador da residência no hospital de Mianyang, na província de Sichuan. Ele comentou, ele deu uma aula sobre depressão, ele comentou que as emoções, né, de todos os fatores causadores de doença, os mais devastadores, foi a palavra que ele usou, são as emoções. Né? São aqueles que são capazes de devastar um ser humano. E coisa incrível, né? São coisas abstratas, né? Você não é uma pancada, é lógico que tirando os acidentes, né? Ele quer dizer que tirando os acidentes, né? Bater um carro, um tiro, uma coisa assim. Mas é no sentido de alimentação, vento, frio e as emoções, elas têm um potencial devastador se você não souber lidar com elas corretamente. Aí tem aqueles Bunei Wai Yin, fatores nem internos nem externos. A alimentação, a sua constituição, as atividades no trabalho, atividade física, vida sexual, vida em sociedade, relacionamentos, traumatismo, acabei de falar, né? Batida de carro, um acidente, um tiro, facada, enfim, devastador também, né? Parasitoses, algo muito comum no Brasil, muito comum, parasitoses, infecções e conceitos antigos e atuais, em cima disso vai ser falado, e iatrogeniza, o uso errado de medicamentos, seja eles ocidentais ou ervas, né? Tomando ervas de forma errada, você tem que tonificar o yang, acaba tonificando o yin, ou o contrário, enfim. Vamos começar essa caminhada nossa com os fatores externos. Vento. Vento é o principal fator perverso. Os chineses, nos livros clássicos, eles falam que o vento traz as 100 doenças. As 100 é uma metáfora para dizer todas. Né? Ele é o carreador principal. Fon, o vento, é o principal Qi da primavera. Ele tem natureza yang. Causa dores erráticas. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Outra hora não tem um lugar fixo. Doenças de evolução rápida. Abre os orifícios da pele e causa sudorese e temor ao vento. A pessoa não quer. Liga um ventilador e ela se afasta. Não gosta. Não se sente incomodada. E causa agitação. Ele em si é agitado. Né? O vento nas síndromes externas. Ou seja, o vento ele pode causar um pulso superficial e lento, e já entrando num outro tema, né, já pegando um pouquinho de diagnóstico aí, bases do diagnóstico. Sudorese e febre, quando estiverem presentes no paciente, pode ser sinal de vento. Tosse, nariz tapado, irritação na garganta. Articulações doloridas, perdão. Edema generalizado, urticárias sem localização exata, muito comum, né? Prurido, coça aqui, coça ali, isso é vento. Vento em síndrome interna, ou seja, o vento ele pode se manifestar internamente ou externamente. Interno seriam manifestações das alterações do fígado, por exemplo, um vazio de yin do fígado, gerando calor, e você pode comparar esse vento com aquele vento que você via naquela ilusão de ótica quando você está na rua num dia de muito calor. Aí você olha para o asfalto, parece que está subindo um vapor, né? Seria mais esse vapor quente, aquilo que faz o balão subir, né? Esse vento. Por quê? Ele é quente, porque ele deriva de um vazio de yin. O yin é o frio do nosso corpo. Né? Então, quando o frio do nosso corpo está deficiente, o elemento, ou seja, o aspecto yin,
Isso causa um aumento do calor, que pode virar fogo, e esse fogo pode se transformar num vento, que é esse vento, exatamente essa analogia de um balão subindo, precisa do fogo, né? E esse fogo produz esse vento quente que faz o balão subir. Ofuscações da vista, espasmos nos membros e hemiplegia são possibilidades do vento interno. O frio, principal ti do inverno, ele tem natureza yin, acabamos de falar. Bloqueia a circulação de ti e sangue, já bota 1000 asteriscos aí. Né? É uma natureza principal do frio. Muitas cólicas menstruais, ou pré-menstruais, menstruais e tensão pré-menstrual podem ser causadas, acho que essas cólicas com dores lancinantes. Parece que a paciente sente facadas e às vezes precisa tomar aqueles Buscopan na veia, ir para o hospital, enfim. Eles podem ser causadas por exposição do baixo ventre ao frio. Né? E o frio bloqueou essa. No Brasil se tem é muito comum ser a praia, piscina, expor a parte inferior do abdômen com shorts com cintura mais baixa, enfim. Isso pode, nessas mulheres que têm propensão a esse tipo de cólica, ser terrível. Elas têm que proteger. Na China se tem assim, um cuidado tremendo em proteger essa região do baixo ventre. E eu deixaria, no Brasil a cultura é diferente, se expõe mesmo, não tem como mudar tanto isso, mas pelo menos para essas pacientes que têm esse problema, é para elas testarem. E já fiz esse teste na minha clínica com diversas pacientes. Em questão de 2, 3 meses, já alivia ou para, não tem mais. Isso é devido, porque essas cólicas são devidas ao frio que se alojou ali, né, e paralisou tudo, o ti e o sangue. E aí, no momento que a mulher precisa expelir aquilo, né, naturalmente, aí, nossa, o organismo está tentando expelir algo que está congelado. Dói pra burro, né? Moxa bustão, ervas, enfim, outras. O aula não é sobre menstruação, mas fica a dica. Perdão. Produz contrações, temor ao frio, calafrio, né? A pessoa liga o ar-condicionado e sai correndo. Não quer ficar perto de ar-condicionado, lugar frio. É o friorento, né? Ou se torna friorento. E dores que repuxam. Então, contrações, dores que repuxam, são dores características do frio. Aí, sempre vamos separar interno e externo, tá bom? Então, os síndromes externas, o frio produzidas por frio externo, ou seja, um ataque das 6 energias perversas. Ela causa lesão no yang, prejudica o baço, o pâncreas e o estômago, que dependem desse yang. Eles têm uma relação, como a gente falou na aula de Zhang Fu, muito íntima com o yang, e é um yang que vem do rim, né? Não é o yang inato de baço e estômago. Esse yang é transmitido pelo rim. Então, qualquer frio que há mais ali, alimentos frios. O chinês ele tem um hábito de beber água morna ou até quente. Eles têm. Agora está mudando, né? Porque a ocidentalização mudou. Mas quando eu cheguei aqui em 2004 era horrível isso. Você quer beber um copo de água gelada no verão. Eles querem beber alguma coisa para se refrescar, eles dão um copo de água fervendo. Nossa, como é que eu vou beber? Com sede, tem que esperar a água ficar morna. Você morrendo de sede. E agora não, agora já mudou. Tem água gelada, cerveja gelada. Antes era tudo quente, uns 10 anos atrás. Era tudo quente, aqui eu morno. Eles até perguntam pra você, né? Já passei por uma situação bizarra da garçonete perguntar se eu queria Coca-Cola quente ou morna. Cerveja, para quem bebe, no meu caso eu não bebo cerveja, eles perguntavam, né, para os meus amigos, você quer cerveja quente ou morna? Aí a pessoa olhava assim, meu Deus, olha que mundo que eu estou, né? E aí, isso vem dessa crença, né, que vem da medicina chinesa, e realmente o uso continuado de alimentos frios pode causar dano a esse yang do rim e do estômago, do baço, perdão, e aí causar problemas na digestão. Seguindo aqui, prejudica o baço e o estômago, causando vômitos e diarreia.
O temor do frio causa um temor de frio que não é melhorado por calor, ou seja, é um frio tão grande que você aquece, mas mesmo assim o paciente continua reclamando que está frio. E dor nas articulações do corpo, contraturas. Você pensa em processos de dor articular, processos de fibromialgia que podem estar relacionados também. Pode estar relacionado, não é o caso de ser sempre, tem que sempre diferenciar. Né? Aí vale a pena você entrar num curso de acupuntura para aprender. Isso não é discutido aqui. Né? Como fibromialgia, como que a medicina chinesa interpreta, quais são as síndromes, enfim. Somos apenas a porta de entrada. E fatores, nas síndromes internas, o frio ele é produzido por insuficiência de Yang Qi. O Yang do corpo está deficiente, e aí a pessoa sente frio, vai produzir frio. Idosos, é muito comum em idosos, sempre estão mais agasalhados, né? Até falam, toma um chazinho quente, cuida com a friagem, cuidado com a friagem, porque eles têm a percepção que o mundo deles já está mais frio. Mas na verdade o jovem ali tem ali uma energia que garante o Yang. Mesmo assim tem que tomar cuidado, é claro. E seguir sempre as dicas do vovô e da vovó, claro. Temor do frio, que é melhorado pelo calor. Então, nesse caso, né, o calor melhora. Então, o idoso ele se aquece com agasalhos e fica normal, fica tranquilo. No caso de um frio externo, você aquece, mas a pessoa continua tendo calafrios, porque ela está ali em outra camada, em outra relação, em outra causa. O paciente sente fadiga, vômito de líquidos claros, pode haver diarreia também. E todas as contrações pelo frio pertencem ao rim. Isso é uma frase que está no livro do Imperador Amarelo. Então, enquanto é contração pelo frio, você pode colocar o rim como papel central, o yang do rim. Né? Calor, vamos falar um pouco sobre calor. Produzido por excesso de yang, o fogo forte consome o qi e o fogo pequeno produz qi. Então, calor em si é bom, é yang, né? Ele produz qi, ele movimenta, ele facilita o metabolismo, a transformação. Já o fogo é diferente do calor. O fogo ele já é uma exacerbação do calor e aí destrói tudo que tem pela frente. Acaba com os líquidos orgânicos, consome o qi, enfim. A manifestação de calor extremo pode provocar vento, como eu expliquei na analogia do balão ali do asfalto quente. O calor pertence às energias perversas da categoria Yang, falando sobre síndromes externas. A febre na fase inicial, leve temor do vento, do frio, cefaleias, garganta inchada e dolorida, e boca seca e sede são característicos de um calor externo. Em seguida, manifesta-se febre, sem calafrios, sede, mais importante, e um desejo constante de beber líquidos gelados. Já em síndromes internas, o fogo que nasce no interior do corpo, ou seja, o fogo ardente, o fogo robusto, é proveniente do mau funcionamento do Zangfu. Então, os Zangfu, quando não funcionam bem, quase sempre vai terminar numa situação de produção de fogo. Exemplo clássico é o fígado estagnado. Pode produzir o fogo do fígado que sobe ou pode ir em qualquer direção. Ele pode fazer, como eu expliquei na aula de Zangfu, ataque horizontal, ataque no aquecedor inferior. Por quê? Porque o fígado ele distribui o Qi para todos os lados do corpo. Na hora de distribuir paulada, ele distribui para todo mundo também, não sobra para ninguém. E o mais fraco, né, ou os órgãos mais fracos, vão acusar e vão manifestar sintomatologia. Vazio de yin nos órgãos pode causar fogo, fogo do coração, por exemplo, né, vazio de yin. Calor na palma das mãos, sola dos pés, tórax, insônia, transpirações noturnas, vertigens, zumbido, né, distúrbios de rim, coração e fígado. Pode ser relacionado a calor, a fogo, perdão, interno, fogo interno. Olhos vermelhos, boca amarga, ulcerações na língua e na boca, garganta seca e dolorida indicam fogo, fogo no coração, fígado, pulmão e estômago. Então,
Você tem ali olhos com fígado, a língua com coração, garganta com pulmão, também estômago envolvido, a boca, né? Boca seca, o estômago. Aí o fogo está afetando todos esses fatores. Secura, o sequidão. O principal do outono, a natureza seca, é astringente, prejudica facilmente o pulmão, penetra geralmente pela boca e pelo nariz. Nas síndromes externas, isso se deve à ação de clima seco ou de ambientes secos. Né? Você vive na Europa, ou está ouvindo um programa de Portugal, ou regiões que têm a calefação, né? Brasileiro que vive em algum outro país que tem a calefação, ou você usa aquele splitter em casa, que uma hora aquece, outra hora esfria, o próprio ar-condicionado, né? Situações de frio, mais seco, também podem ser causas, não só o clima, mas o clima artificial, a climatização, né? Artificial, a calefação ou o ar-condicionado. Então é muito importante, nos dias atuais, essa questão da sequidão, porque em todos os lugares praticamente se usa ar-condicionado e em muitos lugares você tem esse aquecimento artificial também, a calefação. Secura quente, a síndrome externa. Febre, leve temor do frio e do vento, suor fraco, sede, angústia, tosse seca e outros sintomas. Na síndrome interna, isso ocorre por perda excessiva de líquidos, uma hemorragia, por exemplo, podendo ser causada também por excesso de yang. Então, o fogo, como eu acabei de falar, ele pode destruir os líquidos orgânicos e que é um excesso de yang, ou uma hemorragia, uma perda de líquidos também pode causar a sequidão. Então, se a gente teve uma hemorragia, um pós-parto, por exemplo, uma hemorragia muito abundante, você tem que levar a umidade para o corpo, tonificar o sangue, os líquidos orgânicos. Na China se faz um resguardo, né? E protege a mulher toda, assim, contra o vento, contra essa questão da sequidão interna, dando ervas e sopas que produzem líquidos e sangue, enfim. Boca seca, produz boca seca, garganta seca, pele seca e áspera, pelos e cabelos secos e embaçados, sem brilho, né? Então, uma questão de estética, né? Existem muitos acupunturistas que têm salão de beleza. Eu conheço pelo menos 4 ou 5 que são acupunturistas e também têm ou trabalharam em salão de beleza. Então, você pode também, inclusive, né, melhorar a condição dos cabelos de alguns clientes, conhecendo os elementos, a fisiologia daquilo que causa a secura, a sequidão interna, que às vezes não é externo, né? Porque ele vai para praia, porque ele está num ambiente que destrói o cabelo. É um problema interno. Né? E aí você pode, com algumas ervas e acupuntura, fazer um trabalho que vai melhorar o cabelo. Emagrecimento, ligúria e constipação. O paciente tem as fezes ressecadas, e diminuição ali da urina, emagrece, e essa questão do cabelo e pelo que a gente já comentou. Umidade é o tipo principal do verão prolongado, da quinta estação. Ela tem natureza yin, perdão, saiu um erro aqui, seria o Y e N, pesada e impura, ela é turva, causa sensação de peso na cabeça e no corpo, lassidão e entorpecimento. Bloqueia o Qi, então essa natureza dela de bloquear o Qi é que causa essa lassidão. O Qi não circula, então o paciente se sente mole, aquela coisa bem lenta, devagar. Parece que o baço ele controla os 4 membros e o baço tem relação forte com umidade, ele se afeta muito facilmente pela umidade, enquanto o estômago adora umidade e o baço detesta. Ele gosta de tudo seco. E aí, quando tem essa umidade, o baço não consegue levar o Qi para os membros, os 4 membros. Aí parece que os membros estão pesadíssimos. Aquela pessoa prefere ficar parada, ali meio entorpecida.
Então, o bloqueio T desregula a atividade de subida e descida, lembra? Baço pâncreas tem subida e o pulmão faz descer. O estômago também faz descer. Então, essa umidade pode causar problemas ali de estômago, enjoo, né? O paciente come, não consegue, sente um enjoo ali porque não está descendo. Está bloqueado por umidade. Fleuma, que também se chama. O Ti não pode espalhar-se, tem uma natureza colante, estagnante. Então, muitos processos de articulação, artrite, artrose, né, já são questões que envolvem, sem dúvida nenhuma, a umidade. Manifestações das impurezas no rosto, com secreção dos olhos também, eczema, fezes pastosas. Você tem tudo, todas essas características podem estar relacionadas à umidade. Provoca doenças de evolução longa e difícil de curar. As doenças com umidade e fleuma são dificílimas de curar. Primeiro que se ela já virou fleuma, você tem que transformar aquele fleuma. É como, fazendo uma analogia bem nojenta, tá? Meleca e coriza. Meleca dura, né? Já é um estágio que já está endurecido, já está grudado aquilo, seco, né? Então para você remover aquilo é terrível. Já a coriza ela escorre, já é uma coisa natural e vai escorrendo ali, é um estado de umidade, mais fácil de você resolver. Mas a umidade, quando ela fica mais ressecada, ela vira esse estágio que eu nojentamente estou fazendo essa analogia com uma meleca bem seca, né? Difícil de remover por uma ação natural, digamos assim. Na síndrome externa, ela ocorre por agressão, por um clima úmido. Então, pessoas que vivem na Amazonas, lugares próximos à praia, lugares que tem um clima muito úmido, elas vão têm tendência a ser afetadas mais pela umidade. Aqui na China, há uma província, Sichuan, que inclusive é o lugar que mais se come pimenta, né, na China. E é muito úmido o local. Eles falam que eles comem essa pimenta toda para poder lidar melhor com essa umidade. Mas acabam tendo outros problemas de saúde, porque é demais, é pimenta demais, então muito problema de hemorroida, muito problema com estômago, obviamente, enfim. Cada cultura tem os seus vícios alimentares. Às vezes você come muito doce, muito salgado, você tem muita hipertensão, diabetes. Aqui é pimenta para burro, então muita gente com problemas de estômago e essa parte de reto, ânus, hemorroidas, enfim. A umidade causa uma febre cíclica e normalmente ela é vespertina. Uma transpiração que não abaixa a febre, ou seja, o paciente transpira, mas a febre continua alta. Temor de vento e lassidão dos membros. O reumatismo da umidade ele causa dores fixas, dificuldade para a locomoção, paresia nos músculos e parestesia na pele. A síndrome interna é quando o baço não exerce a sua função de sustentação e transporte. O yang do baço, que lembra que ele vem do rim, né? E ele está ali no baço, mas é originário do rim, é deficiente. E aí ocorre falta de apetite, boca com uma sensação de que ela está pastosa, né? Ausência de sede, náusea, sensação de bolas no interior do aquecedor médio, né? O rosto mais amarelo e leucorreia. Seguindo com os fatores internos agora, terminamos os fatores externos, que são as energias climáticas, vamos seguir com os fatores internos, os 7 sentimentos, os 7 viciados, segundo algumas teorias taoístas, né? Inclusive, eu diria budo-taoístas, né? Enfim, esse é outro assunto, religião e filosofia. A parte de medicina chinesa aqui, nós vemos a alegria, começamos com a alegria. A excitação seria mais o termo mais adequado. A alegria excessiva incita, a excitação excessiva incita fogo do coração.
que, por sua vez, estimula a mente, gerando palpitações, hiperexcitação mental, insônia, inquietação, a pessoa fala pelas articulações, fala muito, né? Fala pelos cotovelos. E a ponta da língua está mais avermelhada que o corpo da língua. Então a pontinha ali bem vermelha. Uma boa notícia inesperada causa uma hiperexcitação repentina. Ganhou na loteria, tá bilionário, milionário. A pessoa às vezes pode ter uma crise de enxaqueca súbita ou até morrer. Morreu do coração quando recebeu uma notícia boa, não só uma notícia ruim. Uma súbita e incontrolável crise de gargalhadas pode gerar um ataque cardíaco, segundo a medicina chinesa. Continuando esse panorama geral aí das emoções, tristeza e pesar. A tristeza e o pesar afetam o coração, tornando-o confinado e agitado, pressionando os lobos do pulmão, e o triplo aquecedor superior torna-se obstruído, ou seja, o aquecedor superior, tem um erro aí. O aquecedor superior torna-se obstruído e o Qi não circula livremente. O calor se acumula e dissolve o Qi do pulmão. Isso é Lin Shu, capítulo 39. Ele fala da questão. O Imperador Amarelo pergunta como que funciona, né, a questão da tristeza e do pesar. Como que o coração é um órgão que está ligado à alegria, então ele também deveria estar ligado à tristeza. Mas a causa dessa tristeza seria a questão do coração afetando o pulmão. Ou seja, o pulmão e coração têm uma relação íntima na questão da tristeza e do pesar. Esses sentimentos afetam primeiro o coração, que é o mestre de todas as emoções, o imperador das emoções no corpo, e depois afetam o pulmão. O pulmão também está relacionado com questões que seriam mais relacionadas ao inconformismo. O paciente não se sente conformado, ele tem uma espécie de inconformismo. Ele, por exemplo, perde algum bem material ou perde algum ente querido e não se conforma. Passam uns anos e ele continua não se conformando com aquilo. E aí você pode ver que tem pacientes que têm esse perfil psicológico e apresentam problemas respiratórios ou apresentam problemas na esfera da digestão final, prisão de ventre, enfim. O paciente gosta de prender tudo. A preocupação é a causa emocional mais comum, né, de doenças na sociedade atual. A gente vive preocupado com o filho, preocupado com a esposa, preocupado com as contas, preocupado com tudo. É pré-ocupação. Você ainda não está ocupado, mas está se pré-ocupando já com coisas que não existem, são abstrações. São no mundo dos pensamentos, mas você já está vendo, você até está tentando resolver coisas que ainda nem existem ainda de forma situacional. Né? É uma situação que existe na sua mente, ainda não ali na realidade construída do ambiente que você vive. Esse sentimento prende o Qi e pode afetar dois sistemas. O primeiro deles é o baço pâncreas, que comanda a reflexão e o pensamento, gerando um quadro de pouco apetite, desconforto no epigastro, moderado, digestão, suave distensão, abdominal, fadiga e o rosto pálido. Um quadro de fraqueza, o paciente está para baixo, né? Mas existem sintomas relacionados à digestão também. Você vê o apetite e desconforto no epigastro e distensão abdominal. Então é uma questão que envolve lembrar que baço faz par com o pulmão, no Tai Yin. Então são os dois grandes polos de absorção de energia renovável no nosso corpo. A energia do rim ela não se renova. Algumas técnicas taoístas, enfim, elas se propõem a renovar, meditação, de Qigong, a renovar ou manter essa energia do rim intacta, ou quase intacta, prolongando a vida das pessoas, teoricamente, por centenas de anos. Mas o que normalmente acontece é que essa energia, nós seres humanos comuns, né, do
O rim vai se desgastando e, para evitar esse desgaste maior, alimentação adequada e respirar um ar puro. Coisa que está difícil aqui na China, com uma poluição muito grande nas grandes cidades, absurda. E o pulmão, aqui também afetado. Falou do taí, aparece o pulmão aqui também. A preocupação, a respiração fica superficial, gerando uma sensação de desconforto torácico. Dispneia moderada. Os ombros ficam tensos. Tem aquele clichê, né, de filmes que o marido, a esposa, ou o companheiro ou companheira faz massagem nos ombros para relaxar, né, o paciente. Isso pode afetar o pulmão, né? E muitas vezes uma tosse seca, tosse de nervoso, o paciente se sente nervoso. Ira e cólera também muito presente nos tempos modernos, né? É um agregado de muitos sentimentos: ressentimento, mágoa, fúria, indignação e amargura. Importantíssimo você frisar isso. Ninguém fica irado ou com raiva por nada. Sempre tem algum motivo fora do escopo ali daquela esfera da raiva. A raiva é uma manifestação, mas manifestação de alguma coisa. Um ressentimento, uma mágoa, uma traição, uma indignação, uma fúria, enfim. Se a raiva for reprimida, causará a estagnação do fígado, que nas mulheres poderá causar a estase de sangue, o shui, né, do fígado. Nesse caso, é favorável que a pessoa expresse sua raiva de forma moderada, né, principalmente, mas se expresse. Muito comum aqui na China. Você vê marido e mulher discutindo exasperadamente, na rua, inclusive. As pessoas não ligam, não metem a colher mesmo. Ficam olhando. E algumas vezes, exasperadamente demais, chegam a agredir o outro, e aí continuam não ligando, né? Espancando o outro, jogando no chão, fica todo mundo olhando, ninguém mete a colher, e fica por isso mesmo. Se a raiva for expressa exageradamente, causará, aí o que acontece nesses casais aí, exagerados, a ascensão do fogo do fígado, ou queimação do fogo do fígado, muito comum em hospitais. Existe um tabu de você falar em emoções diretamente na China. Você não vai ao acupunturista e fala, não, tive um ataque de raiva. Existem códigos, e aí a pessoa, um dos códigos que se fala durante as sessões para evitar falar diretamente de emoções é que o coração está perturbado. Né? Qin Fan. Qin, coração, Fan, perturbado. E aí o doutor já entende que tem algum problema por trás, emocional. E é uma pergunta que se faz. Né? Qin Fan Pu Fan. Né? O coração está ou não? Com coração é emoções, né? Perturbado. Aí a pessoa fala, tá, perturbado. Aí o doutor não pergunta mais. Ele não vai perguntar detalhes. Mas já sabe que existe uma causa emocional e o paciente se expressa dessa forma. No Brasil, a gente chega no consultório e já se abre. Às vezes o terapeuta, às vezes até uma espécie de confidente, a pessoa fala várias coisas das emoções dela. Coisa boa, né? Você vai falando e se expressando. Deixar sempre ali do seu lado, você que é acupunturista ou vai ser, aqueles toalhas de papel, né? Às vezes muitas homens, mulheres estão ali falando, às vezes choram, né? E aí você fica naquele desespero, sempre bom ter uma toalhinha de papel perto, ali, se a pessoa chorar já pega, limpa e tal, e deixa vir. E você mantém o seu centro, ouve e procura extrair o que é relevante para a acupuntura. Sinais de uma pessoa assim, com o excesso, né, de raiva que gerou a ascensão de yang do fígado, o fogo, é um zumbido, cefaleia, tontura, erupções vermelhas na parte da frente do pescoço, a face vermelha, sente sede, bebida gelada principalmente, a língua está vermelha com os lados mais vermelhos. Uma pessoa com depressão e aspecto tímido e pálido pode também ter uma fúria reprimida. Isso é muito interessante. Por anos, né?
onde a estagnação de Ti virou o fogo do fígado recluso. Inclusive, essa pessoa pode ter uma explosão, né? Pode ter um surto. E é uma pessoa que é relativamente perigosa para a sociedade, nesses termos. Ela pode pegar, sei lá, uma metralhadora, sair metralhando todo mundo. Já viu esses casos, né? Ele pega uma faca, sai esfaqueando todo mundo. Mas você olha para a pessoa e os vizinhos falam, não, mas é uma pessoa que era tímida, não falava com ninguém, tranquilão, entende? Parecia tranquilão. Mas não, tinha um vulcão reprimido ali. Então, é bom saber identificar também essas questões. Agora vemos um pouco sobre medo e pânico. Medo e pânico também são emoções constantes aí presentes na nossa sociedade moderna. Temos muitas pessoas que vivem em comunidades onde a presença de criminosos, ou até mesmo a presença de policiais mal preparados ou corruptos, torna a vida das pessoas extremamente traumática e estressante. E pessoas que já viveram situações de violência ou assaltos, enfim, elas podem desenvolver um quadro de medo constante ou aquele estresse pós-traumático, né? Que na China também é comum ver, por exemplo, eu vejo em hospitais onde ocorreram acidentes naturais, como o terremoto em 2008, e até hoje, né, pacientes manifestando ainda o estresse pós-traumático, uma coisa que, nesse caso, uma violência da natureza, né? Algo que produziu traumas permanentes ali, pessoas que perderam entes, perderam tudo, né? E pessoas que passam a ver alguma indústria ali mexendo, alguma coisa ali balançando, elas acham que vai começar de novo aquele terremoto e traz na memória muitas coisas, aquilo vem à tona e a pessoa tem um ataque de pânico no meio do hospital, no meio da consulta, enfim. Isso é o estresse pós-traumático, inclusive tem trabalhos, né, sobre o tratamento disso com fito, acupuntura, mas tem alguns pacientes que demoram muito, né, ou até mesmo não superam, né, a nossa acupuntura, a nossa medicina chinesa, a medicina em geral, ela tem as suas limitações, né, o ser humano ali muitas vezes é preciso um atendimento multidisciplinar e de muitos anos para superar certos medos e pânicos. Enfim, medo ou um susto repentino esgotam a essência do rim e fazem o Ti descender. As consequências são micção noturna nas crianças, incontinência urinária ou diarreia nos adultos após um susto repentino. A ansiedade crônica e o medo podem apresentar um quadro específico de sintomas dependendo da condição do coração. Um coração forte ajuda o Ti a descer. Já um coração fraco, num coração fraco, o Ti pode elevar-se em forma de calor vazio, uma vez que esse sentimento enfraquece o yin do rim e gera calor vazio no coração. Ou seja, o medo enfraquece o yin do rim e gera calor no coração. Na normalidade, o yin do rim acende para resfriar o fogo do coração, ou seja, é a chamada relação fogo e água, importantíssima na medicina chinesa. Deixa isso marcado, estudar a relação fogo e água, coração e rim. Coração e rim, eles precisam se comunicar. Quando eles não se comunicam, isso vira inclusive uma síndrome. A gente vai ver isso na aula de síndromes, que é coração e fogo e água não se comunicam. É comum o paciente sentir insônia, agitação mental, esse tipo de síndrome, quando o yin do rim ele está deficiente, acaba não subindo para resfriar o fogo do coração. Então o fogo do coração descende também e aquece o rim. E quando eles não se comunicam, sintomas são palpitações, insônia, transpiração noturna, boca seca, correndo mais à noite, e rubor malar. Seguindo aqui, saindo das emoções, né, fazendo uma pequena pausa, você pode fazer intervalos também durante essa apresentação, você baixa a apresentação e assiste da forma que quiser, né?
eu sugiro fazendo intervalos para ir digerindo essa informação, porque é o conteúdo de uma aula que às vezes durava 2, 3 horas, né, nas escolas em que eu ministrava. Nesse caso aqui, eu ministrei muitas vezes na escola SEAPA essa aula. Alimentação, ou seja, fatores nem internos nem externos. A alimentação é um forte fator causador de desequilíbrios internos. Eu diria que depois de emoções, ou pau a pau ali, cabeça a cabeça, é praticamente com a mesma importância, principalmente nos dias de hoje, de pessoas que são muito ocupadas e não se alimentam direito, não prestam atenção na questão da nutrição. Isso às vezes passa para outros membros da família, filho, outras gerações. Você vê atualmente até 3 gerações dentro da mesma família não se alimentando bem, com vícios alimentares e desequilíbrios internos. Às vezes você tem a impressão de que isso é importante você ter consciência, certas males, certas moléstias são hereditárias, porque são 3 gerações da família com aquela mesma moléstia. Mas aí você vai estudar os hábitos alimentares daquela família, as 3 gerações têm o mesmo vício alimentar. E o que parece ser hereditário, na verdade, é um vício alimentar, um problema na nutrição em 3 gerações, 2 gerações da família. Então, às vezes você pergunta para o paciente, você também tem, alguém na família tem esse problema? Ele fala, meu avô também tem gastrite, prisão de ventres, ou sei lá o que, qualquer problema. Aí você fala, pode ter um link hereditário. Não, você vai olhar todo mundo lá comendo errado, 3 gerações ali, e aí, na verdade, você diferencia, não é bem um problema hereditário. Em muitos casos, é claro. Alimentação, quando for excessiva, a quantidade de alimento deve ser regulada com atividade física. Comer em demasia gera retenção de alimentos no estômago, tornando difícil a descida do qi. Entupido de comida e o qi não consegue digerir aquilo, né, o estômago, e aí atrasa a digestão. E a comida insuficiente, muito comum, insuficiência não só de quantidade, mas vamos comentar aqui, a pobreza extrema com pouca quantidade, né, gera uma deficiência nutricional. Dietas severas podem levar à anorexia por lesão de estômago e baço. Ou seja, uma dieta muito severa acaba causando uma lesão permanente ou difícil de tratar em estômago e baço. Irregularidades alimentares extremamente comum com alimentos destituídos de valor nutricional, também entra nessa categoria de insuficiência. O vegetarianismo, quando mal praticado, o vegetarianismo pode levar à insuficiência. Ele tende a levar a uma insuficiência, ele sempre vai ter essa tendência. Principalmente em mulheres. Mulheres sem carne, elas têm que prestar muita atenção, né, na prática do vegetarianismo, bastante atenção nos nutrientes que elas estão colocando. É possível, sim, estar fora dessa categoria, né? Quer dizer que o vegetarianismo é prejudicial, não. Inclusive, quem está falando aqui é vegetariano há praticamente mais de 10 anos, né? E aí tem que ser bem administrado. A deficiência na ingesta de nutrientes essenciais também estão praticamente ligados, né? O vegetarianismo aí com deficiência de ingesta de nutrientes essenciais. Você pode ter a tendência disso acontecer e qualquer bobeada, né, com um vegetariano ali, um quadro de insuficiência, ele torna-se extremo. Anemia, enfim. E na mulher, a mulher ela é mais dependente do sangue, o homem é mais dependente do qi, segundo a tradição da medicina chinesa. E por sangue, né, ele depende muito do yong-qi, a energia nutritiva. E aí, se houver qualquer deficiência nutritiva, o assunto que a gente está comentando aqui, a pessoa realmente vai entrar nessa categoria de insuficiência. Então, mulher é mais ligada ao sangue. Coloque isso na sua caderno de anotações, o homem mais ligado ao qi. Isso não quer dizer que não existam homens com deficiência de sangue, nem mulheres com deficiência de qi. Ocorre. Mas a tendência natural de uma mulher
é ir para a deficiência de sangue. A tendência natural de um homem é ir para uma deficiência de Ti. Essa argumentação ela é carregada de questões culturais. Né? Você que gosta da parte antropológica, social, enfim, cultural, ela carrega um componente cultural forte, né, que é a da cultura chinesa, colocando sempre diferenças ali entre os sexos, até em alguns pontos pode ser considerado, em alguns casos, misoginia, enfim. Mas é cultural isso, né? Mulher, o sangue, nutrição, casa, enfim, aquela coisa da tradição chinesa. O homem, ti, energia, trabalho, fora de casa, né? O ti ele se expande, ele é ativo, enfim. Então é o yin e o yang dentro da visão tradicional, antiga chinesa. Continuando aqui, o consumo excessivo de queijo prejudica o yang do baço. A deficiência da ingesta de produtores de sangue também vai entrar na categoria de deficiência. Senilidade, os idosos comem pouco, existem idosos que comem muito pouco por solidão. A questão do queijo, o laticínios, ela também é bastante controversa. E o queijo, o laticínio, ele tem a tendência, assim, de produzir umidade, prejudicar o yang do baço, enfim. É uma tendência. E a palavra aqui é o consumo excessivo. Não é necessário cortar laticínio. Por exemplo, eu já convivi com monges tibetanos no Tibete, né, que eles comem laticínio, assim, ingerem laticínio massivamente. Só que, primeiro, aquela região é alta, extremamente frio. Eles precisam daquelas calorias, manteigas, iogurtes, leite, enfim. E até comem carne. Os monges tibetanos não são vegetarianos, não. Naquela altura, 5, 6 mil metros, não nasce tantos vegetais. Então eles apelam para a carne. Tem todo um ritual ali para comer a carne, mas comem carne também. E os laticínios, na minha teoria, na minha observação, então isso é uma coisa pessoal. Né? Vou até mudar o slide aqui, mas coisa pessoal. Muito do prejudicial do laticínio atualmente vem não do leite em si. Olha, isso é um vegetariano falando. Mas dos aditivos que se coloca no leite, do processo em que esse leite chega no consumidor. Porque eu convivi com tibetanos, convivo com pessoas no campo aqui na China que tomam leite de cabra, de vaca, in natura. Eles vão lá e extraem in natura. Ninguém tem problemas, ninguém. Você vê a língua da pessoa, não tem sinal de umidade, toma aquilo diariamente. Né? Crianças, enfim. Agora, leite com maisena, água oxigenada, aqueles aditivos malucos que colocam no leite, os legais e os ilegais. Né? É claro que isso vai destruir o baço da pessoa, principalmente aquelas que se apoiam no leite, né? Você vai ver espessante, corante, não sequizante. Isso tudo você está ingerindo. Né? Claro que isso vai criar um quadro de você não está bebendo leite, você está bebendo água com maisena e um traço de leite. Entende? Isso vai criar um traço de desnutrição, porque a pessoa não está bebendo o leite na verdade, e elementos ali que acabam destruindo, causando uma deficiência de baço. Então é controversa essa questão. Eu tenho essa opinião. Você pode ter opinião contrária, mas inclusive as minhas observações empíricas levam a acreditar que os monges lá não tiveram ninguém com fleumas. A quantidade de leite que eles bebem, laticínio, é para ter fleumas absurdos, mas ninguém, é normal. E no campo, onde eu vivi, né, 4 anos aqui na China, né, campo mesmo, né, roça, só tomando leite ali de vaca, direto, de cabra, nada desses fleumas todos. Seguindo aqui, depois desse adendo alimentar, laticínico, né, a natureza do alimento. Muito importante, eu até comentei sobre a água, né, que servem ela quente aqui. Os alimentos frios, vegetais crus, saladas, frutas, bebidas frias, sorvete. Né, o consumo excessivo desses alimentos pode causar frio no baço e no estômago. Daí a razão
aqui na China se evitar. Até salada, é uma moda moderna, atual. Quando eu cheguei aqui na China, era raro encontrar saladas. Era todos os alimentos passados ali no calor, cozidos no vapor, ou no óleo, enfim. E as bebidas já comentei, né? A bebida, era raro achar bebida fria aqui. Tudo quente. Inclusive as bebidas que a gente está acostumado a beber frias, cervejas, refrigerantes, eles esquentavam. Eu cheguei a ver num restaurante em Pequim uma garçonete colocando a Coca-Cola num bule de chá, levando para a cozinha, aquecendo o bule e trazendo de volta. Isso foi em 2005, no restaurante em Pequim, próximo à Universidade de Medicina Chinesa. Trouxe a Coca-Cola fervendo. E eu olhei estarrecido por aquilo e os meus colegas bebendo Coca-Cola como se fosse um chá. E eu vou experimentar, né? Nossa, muito ruim, mas a Coca-Cola fria, a Coca-Cola em si já é ruim, né? E a Coca-Cola fria, na visão chinesa, é pior ainda. Aqui na China existe inclusive o Ginger Cola, a Coca-Cola fake, né? Feita à base de gengibre para dar uma esquentadinha. É uma bebida comum aqui, o Ginger Cola. Rótulo, copia, enfim. Vamos continuar aqui a aula. Alimentos quentes, como pimenta, condimentos, carne de vaca e álcool. O consumo excessivo, e é muito comum isso no Brasil, desses três últimos aí, pimenta nem tanto, só na Bahia e em algumas outras regiões, produz calor no estômago. Eu comentei isso numa parte aqui da apresentação, que cada povo, né, cada cultura tem seus hábitos, vícios alimentares, e isso produz moléstias típicas, né? Americano, brasileiro, gostam de doces, calorias vazias, diabetes, hipertensão, né? E o chinês gosta muito de pimenta. Ele tem muito problema de gastrite, câncer de estômago, câncer de reto, aquela hemorroida também, muito comum aqui na China. Enfim, pelos vícios alimentares. Açúcar e doces. O consumo excessivo desses alimentos produz umidade e calor no estômago. Isso é com certeza. Alimentos gordurosos, frituras aí entre os laticínios. O consumo excessivo produz umidade ou mucosidade no estômago. Então, o consumo excessivo de qualquer coisa faz mal. Entra a minha teoria lá dos laticínios, que faz mal, a tendência a fazer mal, mas a combinação de alimentos que você usa pode neutralizar o efeito prejudicial de um laticínio. Agora, se você tem esse laticínio recheado de aditivos, sorbato de pó, de não sei o que, de corante, maisena, enfim, é muito pior para o baço. Uma fatia de queijo vai ser uma bomba atômica, um gole de um iogurte cheio de corantes e maisena vai ser um efeito de uma bomba de hidrogênio para o estômago e o baço. Você não está se alimentando, está enganando o seu corpo. É muito importante, as condições da alimentação é muito importante que a ingestão de alimentos seja feita de acordo com uma rotina e refeições regulares, ingeridas diariamente, nos mesmos horários e em quantidades semelhantes. Isso é extremamente importante, porque o corpo ele tem uma onda de metabólica, né? Vai, dá uma diminuída, sobe, depois vai se alimentar, enfim, se você padroniza isso, fica mais fácil, inclusive para você entender que você está adoecendo. Aquele horário que eu normalmente sinto fome, eu não estou com fome, isso é um sinal. Eu não estou bem hoje. Né? Agora, se você come uma hora, no outro dia você come outra hora, no outro dia você come outra hora, você não tem parâmetros de autoconhecimento, inclusive. Comer muito rápido ou com pressa podem gerar, ao longo dos anos, estagnação de ti do estômago e retenção de alimentos. Comer após as 20 horas pode gerar deficiência de yin no estômago. Você já entrou no horário yin profundo, né? À noite. Então você está produzindo, estimulando o estômago a sair para a atividade no horário que ele deveria estar em repouso.
Você tomar uma sopa, fazer uma alimentação um pouco mais parcimoniosa. Discussão de trabalho durante a refeição gera estagnação de tudo quanto é tipo. Trabalho, dinheiro, dívidas, relação, enfim. Mas gera estagnação de ti do estômago. Voltar a trabalhar imediatamente após a geração pode gerar deficiência de ti do estômago. E a pessoa começa a ficar obesa. Estômago embaixo, deficiência, a pessoa começa a gerar obesidade. Alimentar-se quando emocionalmente perturbado, no meio de uma discussão, num estresse muito grande, gera, ao longo dos anos, estagnação de ti do fígado e do estômago. É importante. A ingestão de quantidades irregulares de alimentos de um dia para o outro pode gerar, ao longo de um período, deficiência de ti do estômago. Não tomar o café da manhã por um longo tempo causa deficiência de ti do estômago, deficiência de sangue nas mulheres, aqui, mulheres e sangue, nutrição, amanhã, parte da manhã, importante. Então, um quadro de deficiência de ti do estômago é um quadro que necessita de uma investigação profunda na vida, na vida nutricional, digamos assim, do paciente, no padrão de nutrição desse paciente, histórico, inclusive emocional. A gente comentou aqui, questões emocionais, estagnação de ti, de estômago, uma deficiência de estômago, hábitos, que podem gerar uma deficiência de ti do estômago. Beliscar constantemente, sem dúvida, causa deficiência de ti do estômago. Comer enquanto assiste televisão, isso é normal, vê novela, a pessoa nem viu o que está comendo, jogo de futebol, enfim. Enquanto lê, pode gerar estagnação de ti do estômago e retenção de alimento, é um padrão bastante comum de cefaleias frontais. Então o paciente chega no seu consultório com uma queixa de cefaleia, ali na região da testa, digamos assim, é frontal. Você vai, ali é estômago, então você tem que entrar no estômago do paciente, no universo daquele estômago, e ver o que virou aquele estômago ao contrário, digamos assim. O que trouxe esse estômago para esse quadro deprimente. E aí, normalmente é a novela, é o futebol, enfim, a internet. A pessoa está ali comendo enquanto olha a tela do computador, a televisão, enfim. Jejum pode enfraquecer o estômago. O jejum é bom em alguns casos, quando é bem gerenciado. Períodos de jejum são importantes, limpeza do corpo, enfim. E o mais importante ainda de um jejum é a volta de um jejum. A volta de um jejum é um momento sagrado. A nutrição tem que ser extrema, num traço de defensiva agrícola num vegetal que você comeu no retorno de um jejum é assim devastador. Então você tem que ter muito cuidado quando você volta de um jejum. Escolha dos alimentos. Mas o jejum em si, seja por pobreza, por fome, ou dietas malucas, pode enfraquecer o estômago e o baço. Isso pode gerar, novamente, a deficiência de ti do estômago. Pessoas com deficiência de ti no estômago e baço não devem usar o jejum como método de tratamento, como eu acabei de falar. As pessoas têm deficiência de ti do estômago e baço e querem jejuar para se purificar, enfim, melhor não fazer isso. Trata primeiro essa questão da deficiência de ti do estômago e baço. Saímos da alimentação, esse universo fascinante da nutrição, e entramos na constituição. A constituição do corpo, herdada dos pais, depende de 3 fatores da saúde geral dos pais. Se a essência, o ti dos pais, a essência e o ti forem fracos, a essência ancestral da criança também será fraca. Isso também ocorre se os pais a conceberam em uma idade muito avançada. Número 2. Se a saúde dos pais for boa, mas estiver fraca no momento da concepção, causada por fatores como excesso de trabalho, excesso de atividade sexual, consumo excessivo de álcool ou uso de determinados remédios ou drogas lícitas ou ilícitas, pode resultar em uma criança com constituição fraca. Importante o momento da concepção de uma criança. Muita gente está ali no carnaval, na micareta, engravida, né? E aí bebendo, muitas vezes usando droga, ou em outras condições que não são necessariamente carnaval, micareta,
mas a pessoa está ali drogada, ou com álcool, com drogas ilícitas ou lícitas, tomando um determinado medicamento que provoca uma deficiência momentânea no corpo. Efeito colateral, né? 3. A condição da mãe durante a gravidez pode afetar o feto. Isso é medicina ocidental também. Como, por exemplo, acidentes com a mãe, choque emocional, consumo de drogas, álcool e cigarro. Uma gota de álcool que você coloque no corpo durante a gravidez está envenenando o seu filho. Uma gota. Fraqueza constitucional hereditária pode afetar qualquer um dos 5 sistemas yin, Zhang, né? Gerando os seguintes sinais e sintomas. No coração, essa fraqueza constitucional pode gerar uma criança com nervosismo, sono perturbado, coloração azulada na testa, a linha mediana da língua relativamente funda, atingindo a área imediatamente atrás da ponta. O pulmão, a criança pode ter propensão a resfriados e as doenças no peito, na infância. Tórax magro e a tez pálida. No fígado, cefaleias temporais na infância, miopia precoce, tez esverdeada e infertilidade primária ou amenorreia nas mulheres. No baço pâncreas, músculos fracos e flácidos, cansaço físico na infância, distúrbios digestivos na infância, tais como vômitos. Toda criança tem vômito, mas é mais vômito do que o normal. Diarreia, episódios mais do que o normal. É comum crianças terem diarreia, mas a criança tem muitas vezes pouco apetite, tez amarelada, dores de cabeça frontais na infância, relacionadas com a ingestão de alimento. Ela come e sente a dor de cabeça, a cefaleia. Tem crianças que passam a desenvolver quadro de anorexia por conta disso. Ela sente algumas crianças que eu atendi, elas falam que não gostam de comer porque comer dá dor na testa, dor de testa, tem dor de testa. E aí é um sinal de que o baço, pâncreas, o estômago tem alguma questão constitucional envolvida. Rim, você tem crianças que fazem xixi na cama, né? E às vezes entrando em adolescência, micção noturna, e às vezes a criança tem mais, mesmo que ela não faça na cama, ela vá ao banheiro, tem mais frequência, né, à noite. Tremores na infância, coloração azulada no queixo, no caso do coração era azulada na região frontal, no testa, e no rim e no queixo. Ossos ou desenvolvimento cerebral fraco. Infertilidade primária nas mulheres. Esterilidade nos homens. Envelhecimento precoce. Embranquecimento e queda precoce dos cabelos. Dores de cabeça, na cabeça toda, na infância, entre 7 e 10 anos, principalmente. Questão do desenvolvimento cerebral, você vê crianças aqui na China sendo tratadas com acupuntura, crianças com paralisia cerebral, bebês, inclusive, estão sendo tratados com acupuntura. Então existe um mito de que não se deve agulhar crianças, enfim. Mas para casos de paralisia cerebral, eu já vi diversas vezes crianças vindo de outras províncias para se tratar com um doutor muito famoso e que o tratamento dele consiste em picadas. Não, obviamente não retém a agulha, ele vai picando e tirando. Insere e tira, insere e tira. E faz isso no trajeto do vaso governador. Você vai ver isso ainda. Quem já é estudante já absorve essa informação. Quem não é estudante, é um curioso, quando fizer um curso de acupuntura ou durante os programas aí vai saber. E vai funcionando ali o trajeto do vaso governador 2 até ali a altura do 16, inclusive, com uma agulha de facial, aquelas agulhas minúsculas, né? Insere e tira, insere e tira, insere e tira. É lógico que a criança chora, se esperneia, mas o resultado é absolutamente impressionante. Além disso, ele faz os 4 deuses, aqueles pontos ao redor do BG20, em crianças. Inclusive existe essa questão de não tem a moleira e não sei o que.
São agulhas muito pequenas, elas não se aprofundam, é só um estímulo, não, uma picadinha. Você não vai inserir a agulha ali, você vai dar uma pequena estimulada. E você pode até fazer isso com a unha ali, com a ponta dos dedos, se você não tiver recurso ou medo, né? Estimular aqueles pontos. E depois disso, esse doutor passava para os residentes que faziam tuinar na criança, massagem. Bonito isso, né? E resultados impressionantes com crianças vindo de outras províncias, viajando 1000 quilômetros para ficar hospedado naquela cidade. Mian, onde a gente leva os alunos, o Dr. Shen Jin, né? Ali um dos grandes doutores ali daquele hospital, onde a gente traz os nossos grupos para a China. Espero que você venha um dia e aproveite lá. Trabalho. Longas horas de trabalho sem o repouso adequado e o trabalho que exija muito esforço físico e mental sob condições estressantes lesa o yin, deixa anotado aí, e faz com que o corpo recorrer de reservas energéticas, ou seja, da essência do yin. Toda situação de estresse demanda a essência do yin, e causa envelhecimento precoce ou estresse. Porque, na visão da medicina chinesa, você está desgastando a sua essência para resolver esse problema. Com o yin do rim deficiente, poderão surgir sintomas específicos como lombalgia, exaustão, depressão com perda da força de vontade, vigor, iniciativa, fraqueza nas pernas e nos joelhos, tontura, zumbido, e não nutre o cérebro adequadamente. Então, a essência tem que sair lá de baixo do rim e subir até o cérebro, né, via canais de energia. Transpiração noturna, etc. E agora, os fatores que não são nem internos nem externos. Seguindo aí a atividade física. Continuando essa parte, atividade física em excesso, carregar muito peso, prejudica o rim, utilizando reservas de energia. Trabalho físico excessivo e sem descanso enfraquece os músculos, deixando o baço vazio. Excesso de atividades físicas prejudica tendão e após alguns anos pode gerar deficiência de sangue ou yin do fígado. Muito comum, atletas de alto nível, mulheres que não menstruam, não tomam nenhum medicamento, né? Nada, hormonal, enfim, mas ela não menstrua, tem a menorreia há muitos anos. Eu atendia jogadores de vôlei e maratonistas, né, que tinham esse quadro, não menstrua, né, de altíssimo nível, pessoas ali que fazem esporte profissional. Isso, elas estão desde a adolescência treinando, enfim, aí realmente você constata essa questão. Então você tem que ter sempre um cuidado a mais, né, na questão dos tendões, no sangue no tendão. Não pode chegar a um ponto que falte sangue no tendão, senão pá, vai romper aquele tendão e a pessoa pode ter. Ou então tem problemas de ligamentos, pessoas que estão sempre no departamento médico. E na medicina chinesa você dá ervas ou faz tratamentos com acupuntura visando levar o sangue para o tendão e melhorar o yin do fígado, e aí você tem uma longevidade importante. O esforço mental excessivo durante muitas horas, com má alimentação, podem enfraquecer o yin do estômago. Sedentarismo pode gerar ou agravar a estagnação de Qi. Em alguns casos, pode contribuir para uma deficiência de Qi do pulmão, uma vez que o Qi estagnado no triplo aquecedor ou no aquecedor superior, perdão, tem esse erro aqui, gera o calor. Todo Qi estagnado vai gerar calor. E que consome o Qi torácico, o Zong Qi. Então, agrava uma deficiência de Qi do pulmão. Você não tendo o Qi torácico, o Zong Qi, você não tem Qi do pulmão. Atividade moderada, movimento Qi estagnado sem aumentar a deficiência que causou a estagnação. Então, é importante sair do sedentarismo com atividades moderadas. Buscar a orientação de um educador físico é fundamental para você sair do sedentarismo. Não fazer a coisa a grosso modo ou de modo leigo, mas existem profissionais que lidam com isso e podem ajudar
são os educadores físicos. E aí você buscar um educador físico para sair do sedentarismo, sem o risco de ter uma deficiência. Que era ruim, ficou pior. Né? Já o excesso de atividade movimenta o Ti estagnado, mas aumenta a deficiência que causou essa estagnação, gerando mais estagnação ainda após a atividade. Então a pessoa entra num quadro de exaustão. Né? Aí ela para mesmo. Não gostei, não quero fazer, não é para mim esse negócio de exercício físico. Não é bem assim. A atividade sexual tende a exaurir a essência. A atividade normal depende da constituição da pessoa, que é parâmetro de normal. Para mim pode ser 10 vezes, para outra pessoa pode ser 50 vezes uma semana, para outra pessoa pode ser uma vez por ano, é normal. Então, uma vida, uma atividade sexual excessiva pode gerar tontura, visão turva, lombalgia, joelhos debilitados e frequência urinária aumentada. Nos homens, a ejaculação frequente lesa o Yin com facilidade, enquanto na mulher o número frequente de partos num curto intervalo é prejudicial à essência. Então, no homem, a ejaculação, né, ela que vem junto com orgasmos, inclusive existem técnicas de Qigong, de Yoga, que procuram destacar essa questão. Você pode ter um orgasmo sem ejaculação. Né? É possível isso. E você preserva a essência, o Yin. E você sai dessa região, dessa questão de você o orgasmo deixa de ser proibitivo para o homem. Né? Na mulher, o orgasmo já não é esse problema. Pode ter quantos orgasmos quiser, mas evitar partos num curto intervalo de tempo. Acidentes, né? Acidentes graves, quedas, podem ser fatores que venham a causar aparecimento de desequilíbrios energéticos específicos na região afetada. Parasitoses em infecções, muito comum no Brasil. Né? A gente tem, inclusive, atletas, né, de alto nível com contaminação, né, ou seja, infecção, né, por parasitas, como o giardia, é muito comum. A fonte de água que a pessoa bebe não é tão confiável e é um parasita difícil de detectar, ele esporula, enfim, tem formas de resistentes ali a medicamentos e outros parasitas também. Então, dependendo do parasita ou agente viral, o paciente desenvolverá as mais diversas formas de sintomatologia. O mais importante é se prevenir. Então, a visão da medicina chinesa clássica sobre parasitas, inclusive, ela é ligada. A medicina chinesa ela tem ervas extremamente e métodos para tratar a parasitose extremamente eficazes. Né? E quando saíam aqueles parasitas, as pessoas naquela antiguidade ligavam aquela ideia a uma questão de a pessoa ter sido invadida por demônios, ou um mau agouro, uma simpatia que tenham feito contra a pessoa, e ela ficou com aqueles demônios no corpo, aquelas cobras e lagartos ali, e tomando aquelas ervas ela purifica o corpo novamente. E naquela visão, na imaginação antiga era diferente, né, da atual, mas de fato o que sobrou disso, né, são essas ervas que realmente são, tanto na visão antiga quanto na visão moderna, eficazes. Binlan, por exemplo, é uma erva muito eficaz para tratar esses tipos de ascaris, enfim. Seguindo aqui, nas iatrogenias, terminando a nossa apresentação, tratamento inadequado, seja por acupuntura, fitoterapia ou medicação alopática, pode trazer complicações graves. Pode-se aprofundar uma doença exterior menos grave para o interior, com tratamento inadequado por acupuntura, ou seja, pode-se agravar uma doença por um tratamento inadequado por acupuntura. A importância de você, que não tem curso de acupuntura ainda, e está vendo esse material, buscar. Se você realmente está interessado, né, está gostando disso, é uma coisa que tocou você, buscar um curso para começar a se aprofundar e se qualificar. Isso é apenas uma porta de entrada, não qualifica ninguém, né, para exercer a acupuntura, esse cursinho de introdução à medicina chinesa. Então, se você gostou, por favor, faça-me um favor de entrar numa escola
E um dia vir aqui para a China, para conhecermos pessoalmente, no meio desses estágios e loucuras aqui. Termina essa apresentação sobre etiopatogenia, fica como lição de casa e você refletir bastante sobre a natureza das energias do corpo, as energias externas também, né? Frio, calor, existe o calor interno, o calor externo, existe frio interno, frio exterior, foi disso isso no começo da apresentação. As energias chamadas perversas, né? O Xie-Qi, são energias climáticas, e quando o corpo da pessoa está em deficiência, elas encontram um espaço para invadir e se alojar. E é nesse espaço, dependendo da rede de meridianos que ela se aloja, né? Normalmente ela começa nos meridianos mais difusos, que ficam próximos à pele, você vai ver isso na aula de meridiano, e vai invadindo o corpo, vai buscando caminhos até entrar nos órgãos, se não for expulsa, né? E gera sintoma. Em cada estágio ela vai gerando sintomatologias diferentes. O frio, o calor, o vento perverso. O vento não é perverso, ele se torna perverso quando ele invade o corpo e causa sintomatologias. O frio, o calor, enfim, todos eles. As emoções, como foi comentado aqui, inclusive a questão do Dr. Lee, lá de Mienyan, um dos hospitais que a gente traz os alunos aqui, comentando que dos efeitos devastadores das emoções quando mal administrado, importantíssimo, foi uma parte extensa da aula aí, e as questões alimentares, que é deveramente importante, os hábitos alimentares, falamos sobre vegetarianismo, falamos sobre laticínios, falamos sobre diversas coisas nessa aula, o mais importante, comer, vendo, não, por favor, não esteja jantando ou almoçando enquanto você faz esse curso, né? Porque vai contra os preceitos da medicina chinesa. Então, coma em outra hora. Enfim, e essas outras questões de acidentes, tratamentos errôneos, parasitoses, fica então a recapitulação dessa aula para vocês. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, e com muita paciência, amor e carinho, direto aqui da China, comemorando esses 20 anos de acupunturabrasil.org com você nesse curso básico, introdutório da medicina chinesa, agradecendo ao Dr. Vulto Quan do SEATA, que também cedeu material para essa aula e para outras aulas também, como a Repulsologia, uma parceria que a gente já tem há muitos anos aí, quase 10 anos no meio dessa caminhada. Um grande abraço e até a próxima aula, o próximo programa. Existe erro tanto em deixar de ver aquilo que existe, quanto em querer ver aquilo que não existe. Frase que deve ficar na sua cabeça em questões de diagnóstico e tratamento em medicina chinesa. Ela é válida para isso. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau!